Olá, olá, bom dia, turma. Turma 232, Colégio Romano, Senhor Bom Jesus. Bom dia a todos. Hoje é dia 18, quinta-feira. Um dia bonito, apesar de bonito, um dia que promete chuva até o final do dia, né? A chuva, inclusive até o final dessa manhã, porque está quente na rua, tem um vento. A gente está a uma temperatura aí de 21 graus. E hoje a gente vai ver na nossa aula, especificamente, nós iremos ver o final da Segunda Guerra Mundial e as suas consequências. Quais foram as consequências desse período tão conturbado na história, e um período em que nós vamos ter aí a formação de uma quantidade muito grande de novos países, novas configurações geopolíticas no mundo, e vamos dar início, nesse momento, a um período que vai ser conhecido como período de guerra também, chamada de Guerra Fria. Então, esse período da Guerra Fria, no qual nós vamos ver que começa justamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, vai estabelecer os novos padrões geopolíticos, né, de política econômica, numa tensão bipolar no mundo, né, uma tensão de dois polos, né, no mundo. Um polo que vai ser um polo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e, de outro lado, um polo socialista, capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS. Então, nós vamos ver, então, como foi que aconteceu isso, né? Como foi que se polarizou isso, e quais foram as consequências do final da Segunda Guerra Mundial. Eu quero também trabalhar nessa aula, na aula de hoje. Bom dia, Pedro. Eu quero trabalhar na aula de hoje também com vocês algumas orientações para o nosso recesso, né? Então, eu gostaria que vocês respondessem algumas questõezinhas aí de uma atividade que eu vou deixar, chamada de ponderações. Aliás, já deixei, né? Já está na Iônica. Não sei se alguém já abriu esse documento lá na Iônica. Ele estava com problema para ser aberto, porque eu tinha colocado cedilha e til, né? E não pode colocar nenhum sinal, senão não abre. Agora ele está pronto para abrir, mas com a palavra errada. Tá? Ponderacão. COES, né? Ponderacóis. Na verdade, é ponderações, é uma forma de dizer avaliação de outra maneira. Né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção na aula e, durante a nossa exposição, que vocês pudessem também participar da aula, né? Porque quando vocês participam da aula, para mim, eu torno a aula bem melhor, porque daí eu consigo fazer, né, eu consigo saber onde é que eu estou andando, se vocês estão entendendo ou não. E perguntem. Se tem dúvidas, perguntem. Né? Se quiserem dar também uma opinião, deem a opinião para que a gente possa fazer uma aula bacana. Já que a gente está acordado a essa hora, né? Vamos aproveitar esse momento. Certo? Então, novamente, bom dia a todos. Vamos lá, vou compartilhar com vocês a nossa tela para que a gente possa observar aqui num slidezinho. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém gostaria de dizer aí alguma coisa em relação à aula, ao trabalho? Tudo certo, senhor. Tudo certo. Então tá. Por favor, me interrompam se for necessário. Né? Então, a gente vai ver, e na aula passada eu falei para vocês, que a guerra vai terminar tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. Então, como assim, professor? Nós vamos ter uma batalha imensa, né? Uma batalha muito sangrenta, que vai ser vencida pelos soviéticos, chamados de Batalha de Stalingrado, que é a primeira frente, então, é a frente oriental. Quer dizer, os alemães vão invadir o leste europeu, vão atropelar, passar pela Polônia e tentar invadir a União Soviética, né? Invadiram a cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia, né? E continuaram a marchar em direção a Moscou, para tentar invadir, então, e dominar Moscou, capital, né, capital da União Soviética, e tentar
dominar a União Soviética, que era governada por Stalin. Stalin, que era um ditador, né? Então a gente não pode esquecer que Stalin também é um ditador da União Soviética. Um detalhe, pessoal, havia um tratado chamado Tratado Nazi-Soviético, que foi assinado antes dessa invasão. Então Stalin não estava tão preocupado. Pensava Stalin que Hitler não pudesse fazer a invasão, não fizesse a invasão por honra a esse tratado. Só que Hitler não honrou esse compromisso, não honrou esse tratado e invade a União Soviética, né? Então, vai ser usado aí uma tática muito antiga chamada tática da terra arrasada, que os russos vão usar, os soviéticos vão usar para justamente deixar o exército nazista fragilizado, né? Então, o exército nazista vai ficar sem água, sem comida e vai avançando até que o inverno soviético chegue, e o inverno soviético não é como o nosso inverno, né? Que faz aí 0 grau, 2 graus abaixo de zero. Lá faz 40 graus abaixo de zero e o pessoal está usando manga curta, é calor, né? Então, imaginem que o inverno soviético vai detonar com os alemães, tá? Então, essa frente é a frente oriental, né? A frente alemã que vai começar a ser varrida pelos soviéticos. Os soviéticos vão empurrando os alemães de volta para dentro do continente europeu e acabam chegando, né? E marchando sobre Berlim, inclusive. Já lá no Oriente, no extremo Oriente, né? Nós vamos ter a invasão da Manchúria, que é essa região aqui toda, né, do Vietnã. Essa região, perdão, a Manchúria aqui nessa região, né, das Coreias do Sul, Coreia do Norte, é uma região que vai ser invadida pelo Japão. Aliás, o Japão que inventa, né, que é atacado pelos chineses para poder fazer a invasão à Manchúria. Então, a gente fica falando de fake news hoje, e está bem na moda falar em fake news, né? O nosso Supremo Tribunal Federal está em pleno processo, uma ação, né, contra as fake news, para saber se existem empresários que apoiam aí essas notícias falsas, né? Inclusive prenderam bastante gente, né, essa semana aí por conta das fake news. Só para quem não sabe, fake news então são notícias falsas, né? Um nome que foi dado já desde a campanha do senhor Donald Trump, que foi muito usado, né, como uma forma de eleger aquele presidente nos Estados Unidos, inclusive usando mecanismos que a gente usa, como o Facebook, o Instagram, essas coisas assim, né? Então, o WhatsApp também, né? Então, a gente acha que isso é do nosso tempo, né? Que as notícias falsas são do nosso tempo. Não são, não. Né? As notícias falsas já são há muito tempo usadas, né? E o Japão vai usar notícias falsas para poder agir de maneira a invadir a região da Manchúria. Os Estados Unidos vão ficar alerta, né? Porque essa região é uma região onde tem uma base naval bem importante, chamada de Pearl Harbor, que vai ser invadida. Né? Então, os Estados Unidos vão vencer o Japão, vão tentar expulsar o Japão, porque a base já tinha sido destruída. Então, as batalhas de Midway, que são ilhas que são satélites ali do Japão, vão ser dominadas. Tem uma imagem bem interessante, que é um soldado americano, né, cravando uma bandeira americana em Midway, do Japão. A Batalha de Alamein, que é a batalha dos aliados contra a Alemanha e a Itália, né, no desembarque no Mediterrâneo. E o famoso dia D, que é o desembarque na Normandia. Então, esse desembarque na Normandia, saindo, né, da Inglaterra, chegando aqui ao noroeste da França, né, e decretando, então, o final, libertando a França, né, da terceira frente nazi-fascista. A invasão da Alemanha em maio de 45, daí essa imagem aqui é uma imagem muito forte, né, que é uma bandeira soviética sendo colocada no tribunal,
de alemão, né? Quer dizer, a Alemanha foi dominada pelos soviéticos e do outro lado, do lado ocidental, então, os aliados dominam os alemães da França. E aí nós temos as duas bombas atômicas sendo largadas, né, em agosto de 1945. A gente pode pensar assim, bom, mas estávamos em plena guerra, né, professor? Não, já havia acabado a guerra, né? A guerra já não tinha mais o porquê, né, da guerra. Então, por que largaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki? Aliás, as bombas atômicas que vai ser uma tecnologia muito importante na corrida pós Segunda Guerra Mundial, né? Porque quem tiver a bomba atômica naturalmente vai ser respeitado, né? Porque tem tecnologia de guerra, uma tecnologia de... Essa aqui é a bandeira de Midway, ó, gente, ó. Eu falei para vocês que é uma foto famosa, né? Que a gente falou da Batalha de Midway no arquipélago japonês. Então, quem tem a bomba atômica tem muito poder. E por isso, então, os Estados Unidos vão largar a bomba atômica, porque já não existe mais, atenção ao que eu estou dizendo, não existe mais ameaça nazi-fascista como política, como modelo de Estado no planeta Terra. Não existe mais ameaça política. Atenção, não existe um Estado que possa, né, concorrer com o capitalismo. Não existe. O Estado nazista acabou. Os Estados nazifascistas acabaram. Atenção. Por que eu digo atenção? Porque as ideias não morreram. Está aparecendo a minha lâmpada aqui. Porque as ideias não morreram. As ideias nazifascistas estão presentes até hoje. E a gente vê isso através dos movimentos neonazistas que existem há milhão por aí, né? Estão em torcidas organizadas, em movimentos políticos, né? Correntes de WhatsApp, né? E pensamentos de mentes, né, poluídas, porque é um crime, certo? Então, nazifascismo é crime. E a gente sabe muito bem que ainda persiste, esses movimentos persistem hoje no mundo. E no Brasil, inclusive, né? Então, o que foi a bomba atômica? Para quem era isso? Era para os japoneses, ora. Está correto isso? Não. Não eram para os japoneses. Os japoneses já estavam eliminados. Essa bomba era um cala-boca na União Soviética. Isso mesmo, queridos. Era para mostrar para os soviéticos, porque a União Soviética tem um modelo que ameaça o modelo americano, é um modelo comunista, né? Então, os soviéticos vão ser ameaçados com a bomba atômica e vai ser mais ou menos assim, ó, te liga onde tu estás, com quem tu estás lidando, porque aqui no capitalismo os Estados Unidos é quem mandam, então vocês têm que nos obedecer. E aí nós começamos, então, alguns historiadores, e eu concordo com eles, né, dizem que a Guerra Fria ela tem início justamente com com agosto, né? Justamente com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Quais são as consequências da Segunda Guerra Mundial para o mundo em termos sociais? Foram terríveis, principalmente para o povo judeu. O povo judeu vai sofrer o Holocausto. Isso vai ser um acontecimento extremamente trágico para esse povo, né, que vai ser perseguido, morto, torturado, vai sofrer uma diáspora. E o que é diáspora, professor? Eles vão ser expulsos do seu território. Então, muitos judeus vão fugir da Europa, vão fugir dos alemães, né? Então, nós vamos ter judeus que vão se exilar em vários países do mundo, né? Largando tudo, se separando das suas famílias, e muitos serão mortos, né, porque não vão ter a mesma sorte de fugir. Né? Eu falo de um judeu alemão famoso, né, que entrou em profunda depressão porque os seus cálculos foram usados justamente para a construção da bomba atômica, tudo que ele menos queria, falando de Albert Einstein, né? Então, que vai se exilar nos Estados Unidos. Poucos têm essa sorte. Então, 50 milhões de mortos, 20 milhões de russos, 5 de poloneses.
né? 1,5 de japoneses, né? 6 de poloneses, 5 de alemães, 1,5 de japoneses, e assim por diante. Nós temos americanos que morrem, brasileiros que morrem. Nós temos uma homenagem no Rio de Janeiro, né, no expedicionário, com vários nomes lá de praças que morreram na guerra. Temos italianos que morrem, mas sem dúvida alguma, 6 milhões de judeus exterminados, fora os que sobreviveram, né? E ainda existem aí alguns que sobreviveram, que estão vivos, né? E a tortura. Então aqui, por exemplo, nós temos uma imagem, né, de como eram os alojamentos nesses depósitos de ser humano que a gente vai chamar de agora me fugiu o nome, de Auschwitz, né? Agora me fugiu o nome. Então aqui nós temos uma quantidade imensa de judeus mortos, né? Em vala comum, pessoas que são enforcadas. E aí nós tínhamos centenas de experiências que eram feitas com os judeus, né? Essas experiências eram experiências como campos de concentração. Obrigado, Laura. Essas experiências eram como, por exemplo, trocar o sangue, né? Então, tirava praticamente todo o sangue do ser humano e colocava tinta para correr nas veias das pessoas, para ver se isso funcionaria. Faziam experiências como, por exemplo, cirurgia, né? Trocava um braço de lugar, colocava o braço na perna, tentava costurar os nervos. Faziam cirurgia sem anestesia, né? Para ver até quando o ser humano aguentava a dor, né? Tipo, costuravam crianças, né? Siamesas. Cara, faziam horror, né? Então, hoje, se tu vai a um campo de concentração desses, né? Como Auschwitz é um campo de concentração que ainda existe como memorial, justamente para lembrar as atrocidades, né? Para que não se repita as atrocidades que ocorreram, tu consegue observar isso aqui, né? Montanhas de óculos das vítimas, sapatos das vítimas, dentes de ouro. Então, tudo isso está por lá. Então, o mundo, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, entra numa crise, né? Entra numa guerra, perdão, chamada de bipolarização política no mundo, né? Estados Unidos capitaneando o capitalismo e a União Soviética o comunismo. E aí esse período é chamado de Guerra Fria. Nós temos, então, vários acordos. Vou falar de 3 acordos aqui internacionais após a Segunda Guerra Mundial. Esses acordos são importantes porque eles vão dar origem a outros países, eles vão dar vão organizar o mundo a partir, então, da Segunda Guerra Mundial. E quem participa desses acordos? É todo mundo que estava envolvido na guerra, né? Então, todo mundo que se envolveu na guerra vai participar desses acordos. E nós temos a primeira conferência lá no Oriente Médio, na conferência na cidade de Teherã, no Irã, em 1943, que vai estabelecer que há uma libertação da França, que vai ser feita pelos Estados Unidos e a Inglaterra, né, pela Normandia. Então, a França está liberta do jugo, né, ou seja, do poder alemão. Os estados da Lituânia, Letônia, Estônia e o leste da Polônia vão ser incorporados ao imenso território chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esta área que é o leste europeu, Letônia, Estônia e Polônia, serão criados. Então, esses países serão soviéticos, né? Serão governados pelo comunismo soviético. E a Alemanha vai ser dividida, né? A Alemanha será dividida. O território alemão, que perdeu a guerra, que causou todo esse problema também, vai ser dividido entre as nações que ganharam a guerra. E aí nós vamos ver, então, que nós temos a segunda conferência, que acontece 2 anos depois, a conferência de Ialta. E nesta conferência, né, nós vamos ter a criação da ONU. O que é a ONU? Bom, a ONU, e aí eu vou pedir a vocês que façam uma leitura extra, né? No livro de vocês tem, mas se não tiver no livro de vocês, por favor, procurem, porque
é muito importante. Vocês vão ver vão procurar quais são, na verdade, todos os braços, né, que colaboram com a ONU, que a partir da criação da ONU regulamentam a educação, regulamentam a economia, regulamentam o bem-estar social no planeta Terra. Então, a ONU é a Organização das Nações Unidas. Ela é formada por 8 países que são permanentes e os demais que são países que cooperam com a ONU. São todos os países do mundo, né, que participam disso, mas, de fato, quem tem poder de veto, né, e de voto são apenas 8 países que são os mais importantes do planeta, né? E vocês vão, por favor, pesquisar que países são esses, né? Vão observar o que todos os anos, no início do ano, então, nós temos uma conferência na ONU que estabelece padrões e normas para a economia mundial, para a paz mundial, para o desenvolvimento mundial, né? Para as relações ecológicas, né? A questão climática mundial. Então, é muito importante que vocês entendam, compreendam qual é a importância da ONU, certo? E eu tenho um videozinho que eu separei para vocês aqui, lá da ONU, inclusive, que é a Carta da ONU, da participação do Brasil, né, nessa conferência, né? O Brasil, na época, era governado por Vargas. Aliás, este é o próximo capítulo que nós iremos trabalhar lá depois do nosso recesso, né? Nós iremos trabalhar o capítulo número 28, se não me engano. Capítulo 28, a Era Vargas, tá? Então, o Vargas mandou uma mulher para a ONU, né, capitaneando aí a delegação brasileira. Então, essa mulher, a Berta, ela vai à ONU e isso vai ser de todas as pessoas que estão na conferência da ONU, apenas 3% são mulheres que participam, né? E o Brasil manda, então, uma mulher extremamente importante que participa desse processo. Eu vou mostrar para vocês um videozinho, gostaria que vocês acompanhassem aí, por favor. Todos estão enxergando? Sim. Berta Luz é o Sim. nome dela. Então, essas pesquisadoras da Universidade de Londres, né, descobriram que nessa conferência, então, 2 latino-americanas, né, ou 3 latino-americanas, compareceram, entre elas a Berta Luz, né, que nasceu em 1894 e vai falecer só em 1976. Ela foi extremamente importante, porque ela é uma pessoa muito progressista, e ela levou as suas ideias, né, a ideia de que a mulher é importante no contexto mundial, um contexto basicamente aí formado por homens, né? Como dirigentes internacionais, como dirigentes políticos, né? E até hoje, né, pessoal? 3% apenas de mulheres participando. E até hoje a mulher é pouco representada na política, né? Então, eu trago essa informação para vocês, porque isso é extremamente relevante para nós. Nunca haverá paz no mundo enquanto as mulheres não ajudarem a criá-lo. Frase da Berta, então, na ONU. Então, essa conferência de Yalta, que cria a ONU, ela vai observar que Yalta, inclusive, que fica na União Soviética, né, uma cidade soviética,
vai evidenciar que o leste europeu, então, vai ser influenciado, vai ser satélite aí, então, da União Soviética. E a Alemanha Oriental é influenciada pela União Soviética. Então, por quê? A Alemanha vai ser dividida entre duas partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Oriental é soviética e a Ocidental vai ser influenciada pelos Estados Unidos, vai ser influenciada pelo capitalismo. Assim como serão divididas, né, as Coreias. A Coreia do Sul, que fica embaixo, então, é a Coreia influenciada pelos Estados Unidos, pelo capitalismo, e a Coreia do Norte é influenciada pela União Soviética. Até hoje, né, a Coreia do Norte tem lá o ditador John Il-sung, lá, o gordinho lá, sem vergonha, né? Detalhe, ontem, se eu não me Ele engano... não tinha morrido. Não morreu. Ele estava sumido. Ele tinha feito um procedimento cirúrgico, eu acho, uma coisa assim. Ele sumiu, ele voltou. Mas ontem, se eu não me engano, foi ontem, a Coreia do Norte, né, destruiu um prédio em seu território, que era um prédio bem na fronteira com a Coreia do Sul, que era onde aconteciam reuniões das embaixadas das duas Coreias. Então, os caras se odeiam lá, né? E ele é visto como um deus, o ditador da Coreia do Norte, tá? Ele é um cara extremamente ditatorial. Bom, não preciso nem dizer, não existe nenhum tipo de liberdade naquele país. Certo? E também nós teremos, mais adiante um pouco, a gente vai ver isso aí, nós teremos uma crise lá no Oriente, na região do Vietnã, com o Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, também com a mesma característica da Coreia, né? O Vietnã do Sul influenciado pelo capitalismo e o Vietnã do Norte influenciado pelo socialismo. E nós vamos ter vários países na África que vão ser influenciados pelo socialismo, vários países na América que vão ser influenciados pelo capitalismo. Nós vamos ter os regimes militares na América Latina sendo influenciados pelo capitalismo e combatendo o comunismo. É talvez por isso que nós tenhamos uma atmosfera hoje no Brasil, né, justamente vem desta época, de combater o socialismo, né, e como se fosse um discurso veemente. Né? As pessoas, quando discutem política, é muito engraçado, porque elas não têm noção do conceito socialista. Né? E aí elas dizem assim, não, Jairo, tu é socialista. Não tem noção, né? Isso aí é comunismo que está acontecendo. O Dória é comunista. Poxa, pelo amor de Deus, isso é falta de estudo, né? A gente não compreende como é a política. Obviamente, isso está no imaginário das pessoas, isso foi um momento histórico e isso ficou no imaginário das pessoas. Então, o mundo vai sofrer essa chamada bipolarização das ideias socialistas e capitalistas, né? E aí nós vamos ter a terceira conferência aqui. Deixa eu mostrar aqui. A conferência de Potsdam, que aí ocorre na Alemanha. E em Potsdam, o tribunal de Nuremberg. Vai ser em 45, no final da guerra. E esse tribunal que vai julgar vários líderes nazistas, né? Vão ser julgados, né? Enfim, o Hitler se suicida, né? Até onde a gente sabe, né? Pela história. E vários médicos, cientistas, né? Vão fugir, né? dos julgamentos. Inclusive, muitos cientistas alemães, olha o que eu vou dizer, muitos cientistas alemães serão levados para o Ocidente. Né? Por que os cientistas serão levados para o Ocidente? O que vocês acham? Por exemplo, os Estados Unidos vai pegar os melhores cientistas físicos, né, engenheiros, e vai levar para os Estados Unidos. Por que será? Né? Eles vão ser como se fossem, entre aspas, né, escravos da ciência, né, em prol da ciência capitalista. E assim a mesma coisa vai acontecer com os soviéticos, que vão raptar alguns cientistas, alguns cérebros pensantes nazistas. Outros vão fugir, como, por exemplo, o médico Joseph Mengele, que vem para a América Latina fugido e acaba morrendo aqui na América Latina. Ele vive na Argentina, no Brasil. Né? Isso é uma história verídica, é uma história, ocorreu de fato. Um médico que era um sanguinário, um cara extremamente
perigoso, estava circulando aqui na América Latina, assim como outros que circulavam por aqui. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, existem vários filmes argentinos que trabalham isso, né? E é interessante vocês assistirem. Então, coloca lá no Google, né? Procura lá no Netflix que tem. Eu não vou recordar agora de cabeça o nome dos filmes, tá? Então, terminamos aqui com o Porto de Danzig, que é uma cidadezinha na Polônia, sendo incorporado, né, à União Soviética, divisão da Alemanha em 4 zonas, né? Berlim é dividida, mais adiante é construído um muro em Berlim, dividindo a parte ocidental da parte oriental, e nós vamos ter, então, a Alemanha chamada a República Federal da Alemanha, que é capitalista, que fica do lado ocidental, e do lado oriental, a República Democrática Alemã, que é comunista. Perfeito? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não. Certo. Tranquilo. Eu queria mostrar para vocês, então, sobre o nosso trabalho, tá? Então, por favor, preste atenção. Falta 5 minutos aqui para a gente terminar a nossa aula. O que é essas ponderações, né? Eu coloquei ali, ó. Deixa eu botar para cima isso aqui. Tá. Atividades que têm como função perceber a compreensão dos estudantes do terceiro ano do ensino médio quanto aos conteúdos trabalhados nesse primeiro semestre, no qual fizemos atividades pela plataforma Iônica, usamos o YouTube, usamos o Zoom, esse que nós estamos usando agora, como meio para desenvolver o processo de aprendizagem. Por esses canais foram, então, encaminhados textos, PowerPoint, vídeos, aulas, além de serem gravadas as aulas ao vivo e depois disponibilizadas no canal, no super canal do incrível, no maior canal do YouTube, o canal do Prof. Jair. Daí eu coloquei aqui o endereço do canal. Aí nós temos capítulo 22, primeira questão. Vou perguntar sobre o imperialismo na Europa, né, no mundo. Aí nós continuamos. Ó, tá chegando alguém aqui. A Luísa, chegando a essa hora. Vê se eu posso. Nós temos o capítulo número 23. O capítulo 23. O capítulo 23, nós temos as Américas do século XIX. Aí tem aqui um texto do Abraham Lincoln, e aí a frase, né, do Abraham Lincoln. Então, para que vocês falem sobre a expansão para o oeste, a questão do escravo americano, uma questão muito atual, né, porque aquele país sofre com a questão do racismo. E demais é feito um debate hoje sobre a questão do negro nos Estados Unidos. A Revolução súbita, a imersão do México, né? Nós vamos falar sobre a Revolução Mexicana nesse capítulo também. O capítulo 24, com a Primeira República do Brasil, a República da Espada, aí nós temos uma charge e uma análise que vocês vão fazer sobre este momento, nós vimos também. A Constituição de 91, vimos também. Quais são as diferenças com a Constituição de 24, que era monárquica no Brasil. Nós vamos falar sobre as revoltas da República Velha. Nós vimos algumas, como a revolta da chibata, a revolta da vacina, né? Então, todas essas questões a gente já viu. Vocês vão poder pesquisar, vão responder aqui mesmo. Tipo, vou colocar aqui a resposta, vão colocar a resposta em azul, por exemplo, né? E vão responder assim, eu acredito, e vão me mandar isso de volta, né? Vocês vão responder aqui mesmo nas questões que estão colocadas. Questão sobre República Velha, né? Nós vamos ter questão sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. E capítulo 26, a crise de 29, né? Todas essas questões, elas estão ou no livro de vocês, pessoal, vocês podem pesquisar também. Lá no canal do Prof. Jairo, nós temos vários vídeos que falam sobre isso, nós temos aulas que vão trabalhar essas questões. Então, fiquem muito à vontade. Vocês vão ter vários meios de buscar essas respostas. E a última questão, a questão 11 aqui, as últimas, né? A questão 11 e a questão 12, sobre a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, essa aqui é uma questão objetiva, barbadinha, né? Vocês podem fazer isso amanhã e ficar a semana inteira, quem terminou seus trabalhos, de boa, né? Lendo um livro, descansando,
vendo Netflix e assim por diante. Dúvidas? É para entregar quando, senhor? Dia 30. Dia 30 de junho, tá? No nosso retorno, tá bom? Então, eu agradeço demais a presença de todos. Eu desejo um excelente recesso, que vocês descansem bastante. Está terminando a nossa aula. Um grande beijo a todos. Se cuidem. Se saírem de casa, usem máscara. Lavem as mãos. Valeu, senhor. Valeu? Tchau, Um abraço. Até mais. Até. Tchau. Professor. Tchau, senhor. Tchau, tchau.